para iniciar, convidar a nossa irmã Eliene, que está fazendo essa primeira oração. Gentileza, irmã. A paz a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Mais um encontro, né? Que o Senhor, nosso Jesus Cristo, esteja presente mais uma vez conosco. Que Ele nos dê uma sabedoria de entendermos a palavra, o querer dEle. E que Ele dê as respostas que cada um de nós esperamos. E que Ele nos dê saúde, abençoe nossas famílias, nossos amigos, nossos vizinhos. E agradeço pela minha família, por esse grupo de irmãos, pelas orações, pelas respostas positivas. E que Ele nos mande a palavra de acordo com o que nós necessitamos e que nos dê o entendimento. E que use o irmão aí, dando a palavra, e que nós possamos entender. Eu agradeço a Deus, agradeço a todos, e obrigado pela oportunidade. Amém. Agora, convidar nosso irmão Guilherme, que está fazendo essa segunda oração. Amém. Amém, irmãos. Oremos juntos. Senhor Deus, nós agradecemos pelo dia de hoje, nós agradecemos pela vida, nós agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e com toda a humildade nós nos colocamos diante da sua presença e pedimos perdão pelos pecados que cometemos, quer seja por pensamento, quer seja por atitude, quer seja por palavra, quer seja por sentimento. Senhor, perdoa todas as nossas falhas, as nossas transgressões. Isto só prova, Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor. Isto é uma prova do quanto nós necessitamos de salvação. E o Senhor Jesus é poderoso para nos salvar. O Senhor é poderoso para nos perdoar. O Senhor é a nossa esperança, a nossa glória, a nossa herança. E em Ti, Senhor, e em Seu nome nós confiamos. E é nesta confiança, com o intermédio do Espírito Santo, que nós apresentamos diante do Senhor a vida da irmã Josefa, que passará em breve por um procedimento cirúrgico. Nós pedimos que o Senhor esteja presente, conduzindo, que o Senhor coordene as ações dos médicos e esteja na direção dessa situação. Que tudo ocorra exatamente conforme os teus desígnios, os teus propósitos. Nós não pedimos pelo resultado A ou pelo resultado B, mas pedimos para que a sua vontade seja feita. Porque sabemos que a tua vontade, Senhor, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Nós oramos também, Senhor, pedindo alívio das dores que a nossa irmã sente. Nós pedimos que o Senhor, através do seu Espírito, proporcione refrigério para a sua serva. E nós, como igreja, intercedemos pela nossa irmã. Nós também apresentamos diante do Senhor a vida do nosso irmão Isaías. Nós pedimos que o Senhor cuide de sua saúde, que o Senhor prolongue os seus dias aqui na terra, que o Senhor conceda paz, alegria, graça, e que o Senhor cumpra em sua vida a sua vontade. Nós apresentamos também a vida dos membros deste grupo, que se reúnem, Senhor, em seu nome, e que dentro de suas possibilidades procuram dedicar um tempo para buscar e compreender qual é a tua vontade. Eu oro para que o Senhor
através de sua infinita graça, cubra os nossos irmãos com bênçãos, que o Senhor derrame sobre suas vidas o Espírito Santo, que é a maior bênção que podemos alcançar nesta vida. Que todos aqui possam ser cheios do Espírito para testemunhar acerca da glória e do Evangelho de Cristo Jesus. Nós apresentamos também, Senhor, a vida da minha tia Jocileide, sua saúde, sua família, sua casa. Nós pedimos que o Senhor entre com providência, não apenas na área física, mas que o Senhor opere com grande poder salvação nessa família, libertação nesta casa. O Senhor conhece a necessidade desta família melhor do que nós, Senhor. E nós pedimos que o Senhor liberte-os de toda influência maligna, que o Senhor os liberte de todo o engano, de toda mentira, e abram os olhos deles para que eles vejam a beleza e a glória de Jesus Cristo, para que eles conheçam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que o Senhor governe, que o Senhor reine sobre seus lares, que o Senhor reine sobre os nossos lares. Pai, nós pedimos que o teu reino venha sobre as nossas vidas e que a tua vontade ela seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Senhor, meu Deus, eu peço também que o Senhor nos livre do maligno e das armadilhas e astutas ciladas que ele tem preparado contra cada um deste grupo, contra a tua igreja, Senhor. Não permita que os planos do nosso adversário prosperem. Não permita que ele alcance o objetivo que é nos destruir ou nos manter no comodismo, conformados com o nosso estado de mornidão ou frieza espiritual. Senhor, meu Deus, aviva a tua obra em nossas vidas. Desperta os nossos corações e as nossas mentes para compreender a tua palavra e use a irmã Jaqueline com grande poder e autoridade nesta noite para nos ensinar um pouco mais sobre a grandeza e a beleza do seu ser. Que possamos nos maravilhar diante das suas perfeições, Senhor. E em nossos corações ser preenchidos com um sentimento de paz que excede todo o entendimento e que possamos descansar na grandeza do seu ser e do seu controle absoluto sobre todas as coisas. E nós oramos em nome do Pai, e em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe, meu irmão. Agora, passar a palavra para a nossa irmã Jaqueline, que estará trazendo a exposição da palavra. Está contigo, irmã. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu me propus aqui hoje a falar do mesmo tema aí que o Guilherme ele começou a tratar, que é sobre os atributos de Deus. Ele iniciou falando sobre a grandeza de Deus, né, na quinta-feira passada, e hoje eu vou falar acerca da infinidade de Deus, ou podemos chamar de a eternidade de Deus. E é muito importante a gente conhecer mais de Deus, saber aquilo que ele revela sobre si mesmo, para que a gente possa servir a Deus da maneira correta e servir a quem nós conhecemos, né? Porque eu creio que não dá para a gente servir ou se relacionar com uma pessoa que a gente não conheça. E o que é o ser de Deus? Quando nós pensamos a respeito de Deus, nós temos a tendência de querer defini-lo. Em via de regra, quando a gente faz isso, quando a gente define alguma coisa ou alguém, a gente sempre acaba fazendo isso por comparação.
Mas esses processos de comparação, ele não funciona no caso de Deus. Porque Deus, ele é incomparável. Não se pode comparar Deus com algo ou alguém. E Deus mesmo pergunta, lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 25, ele pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja seu igual? Então, o próprio Deus faz essa pergunta. E, todavia, mesmo que a gente não possa, quando a gente vai falar acerca do ser de Deus, né, dar uma definição sintética, é possível que a gente faça uma descrição, é possível dar uma descrição de Deus, né, sobre aquilo que ele mesmo revela para nós. Então, quando falamos em atributos, nós estamos falando sobre qualidades, sobre propriedades, sobre virtudes, ou até mesmo perfeições de Deus, que é um ser em particular. Então, como Deus é um ser, ele possui qualidades, ele possui características que fazem com que ele seja o que ele é. Então, os atributos também, eles não são algo que nós acrescentamos a Deus, não é que nós estamos acrescentando algo a ele, mas são qualidades essenciais do seu próprio ser, é sua essência, quem ele é. E eu vou usar um texto que vai ser Salmos 90, vamos ver alguns versículos no decorrer do que eu for falando aqui. E aí, quando for a hora, eu vou citar Salmos 90. Mas vamos primeiro aqui trazer uma definição acerca desse atributo de Deus, né? Acerca dessa infinidade. O que é infinidade? O que é ser um Deus eterno? Nós estamos nos referindo à impossibilidade de se medir ou quantificar as características do ser divino. Há vários atributos, nós iremos ver aqui no decorrer das ministrações, e há vários atributos que o homem, nós seres humanos, possuímos, e que são reflexos de alguns atributos que Deus tem. Então, esses atributos que Deus tem, que ele comunica conosco, nós chamamos aí dentro da teologia de atributos comunicáveis, né? Eles são finitos e mensuráveis, é possível se medir, se mensurar quando é no ser humano. Então, para que fique uma maneira aqui mais clara de se entender, nós sabemos que Deus, ele é amor, todo mundo sabe que Deus é amor. E essa característica, esse atributo de Deus, é um atributo que Deus, ele comunica com a sua criação, com os seres humanos. Por quê? Nós, seres humanos, somos capazes de amar, nós amamos. É claro que nós não amamos como Deus, né, nem na mesma medida, não temos um amor tão puro como o amor de Deus, mas nós amamos, nós somos seres que amam. Por quê? Porque é um atributo que Deus, ele comunica conosco, ele compartilha conosco. Então, nós vamos ver que tem alguns atributos de Deus que ele compartilha com os seres humanos. Por um outro lado, existe aqueles atributos de Deus que ele não compartilha conosco, nós não temos, que faz parte apenas do ser de Deus. Então, somente Deus possui. A grandeza de Deus, que foi o atributo que o Guilherme tratou, nós não temos, somente Deus. Hoje estou falando sobre a infinidade, sobre a eternidade de Deus, que é algo que nós, seres humanos, também não temos. Então, Deus tem esse atributo de um modo infinito. Na verdade, não, desculpa. Todos nós podemos medir, por exemplo, o nosso conhecimento. Ainda falando sobre os atributos que Deus compartilha. Todos nós podemos medir o conhecimento que nós temos. Nós podemos medir a nossa bondade. É possível medir um amor, a bondade, o conhecimento de um ser humano. Mas nós não podemos
medir isso em Deus, essas qualidades em Deus. Por quê? Deus as tem de um modo infinito, que é impossível de ser averiguado em toda a sua profundeza. Contudo, a infinitude é um atributo incomunicável que nenhuma criatura possui, como eu falei. Então, a infinidade de Deus é um atributo de todos os seus atributos. Nesse sentido, a infinidade, ela qualifica todos os outros atributos. Por essa razão que nós podemos dizer que a misericórdia de Deus é infinita. O poder de Deus é infinito. Então, é por isso que dizem que a infinidade, que a eternidade de Deus, ela qualifica os demais atributos, as demais qualidades de Deus. Se Deus ele é um ser eterno, um ser infinito, logo, o seu amor é infinito, a sua misericórdia, a sua santidade. Então, é em grau que não é possível se medir. Então, a infinidade de Deus pode ser vista de duas maneiras. Quando vista em relação ao tempo, é a primeira maneira, que é chamado, então, de eternidade. É por isso que eu falei, a infinidade ou a eternidade. Quando vista em relação ao tempo, nós a chamamos de eternidade. E quando ela é vista em relação ao espaço, ela é chamada de imensidão ou de onipresença. Falando sobre a eternidade, esse é um dos atributos mais difíceis de serem entendidos. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós estamos presos em duas categorias, das quais nós não podemos jamais fugir, que é o tempo e o espaço. Em tudo o que nós fazemos, em que nós falamos ou que nós imaginamos, essas duas categorias de tempo e espaço obrigatoriamente aparecem. Então, nós nunca vamos poder aqui nessa vida escapar da noção que nós temos de passado, presente e futuro. Tudo que nós conhecemos é isso, em relação a tempo e espaço. O que nós podemos entender quando falamos sobre tempo, logo, nós entramos nisso. O que nós conhecemos é passado, presente e futuro. Então, é possível de se medir. Né? É possível. Então, quando nós falamos de Deus, é diferente. Nós não podemos enquadrar Deus nessas mesmas medidas, nas mesmas medidas que as nossas. Ele não está sujeito a essas duas categorias espaciais e atemporais que nós estamos. E aí, citando agora Salmos 90, que foi o texto que eu disse que iria usar, no verso 1 está escrito: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, aqui o salmista, ele faz uma afirmação de Deus ser, do Senhor ser o nosso refúgio de geração em geração, por causa da relação de Deus com o tempo. Deus, ele não é afetado pela ação do tempo como nós somos. Então, essa expressão de geração em geração mostra o refúgio seguro e duradouro que Deus é para o seu povo. E é essa razão da segurança do povo de Deus, né? Então, o povo de Deus tem segurança nele e está baseado justamente na eternidade de Deus, por Deus ele ser um Deus eterno. Verso 2 de Salmo 90 está escrito: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Então, novamente, aqui o salmista, o autor bíblico, ele retrata Deus em contraste com a finitude temporal do homem.
Então, a expressão, de novo, de eternidade em eternidade, indica que Deus, ele existe desde sempre e para todo o sempre. Deus, ele não foi criado como nós fomos. Ele não tem um princípio e nem fim de dias. E é por essa razão que o seu povo pode confiar nele, porque ele nunca deixa de ser o que sempre foi e é. No verso 3 de Salmos 90, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então veja aqui que os seres humanos são profundamente afetados pelo passar dos anos. Mas com Deus não é assim. Então, nesses versículos, nós podemos ver a diferença que há entre Deus e nós. Nós sofremos pelo desgaste do tempo, por ordenação divina, nós morremos quando chega a hora, quando Deus determina. Porém, Deus não. Deus, ele não é afetado. Pode passar o tempo que for, pode passar os anos que for, porque como nós lemos aqui, para ele, 1000 anos é o mesmo que o dia de ontem, que se passou. É como uma vigília da noite, sabe? Quando a gente dorme, a gente fecha os olhos e tem dia que a gente acorda e a gente fala, meu Deus, já? Como assim? Eu acabei de fechar o olho, já tenho que abrir de novo? Para Deus é assim, 1000 anos. Se passa como o dia de ontem, como uma vigília da noite. Só que para nós, 1000 anos, 1 milênio é tempo demais. É uma quantidade enorme de tempo. Em 1000 anos, impérios são levantados e depois desaparecem. Reinos são levantados e depois acabam. Muitos acontecimentos vêm e vão. E muitos acontecimentos vêm e depois caem no esquecimento. Tem pessoas que durante esse período de 1000 anos foram importantes no mundo e que eu e você nem sabe, a gente nunca nem ouviu falar o nome. Tem coisas importantes que aconteceu que eu e você nem sonha que aconteceu, porque já se passou muito tempo e cai no esquecimento, desaparece, some, porque 1000 anos equivalem a muitas gerações de seres humanos. Mas isso não tem importância nenhuma para a existência de Deus. O Deus, que é o Deus eterno, para quem não existe passado, presente e futuro, é o Deus que criou o tempo, foi Deus que criou o tempo. E que, portanto, esse Deus que criou o tempo, ele existe antes da existência do tempo. E ele existirá, mesmo que a noção temporal venha desaparecer um dia. Ele já existia antes e ele continuará existindo. E é por essa razão que, para ele, 1000 anos não representa nada de significativo, como representa para nós. Então, o atributo da eternidade, quando relacionado ao tempo, não significa que Deus ele vive por muito tempo. Quando a gente fala assim, Deus é eterno, nós não estamos falando que Deus ele existe por muitos e muitos e muitos tempos, mas que ele é o mesmo sempre, sempre. Os minutos da criação podem ser medidos, mas os anos da duração de Deus, sendo ele infinito, são, portanto, imensuráveis. Não conseguimos nem imaginar. E por quê? Porque nós temos uma mente finita, irmãos. Tem limite. Nós não somos seres aqui nessa terra eternos, infinitos. Nós, como eu já falei no começo, tudo
tudo que nós temos noção, nós podemos quantificar, mensurar. A nossa mente, ela vai até um certo limite. E é por isso que para nós é difícil entender essa característica de Deus, essa essência de Deus, dele ser eterno. Lá em Jó, no capítulo 36, no verso 26, está escrito assim: eis que Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos, não se pode calcular. Olha o que a palavra diz: eis que Deus é grande. E foi o que o Guilherme trouxe aqui na nossa reunião passada, ele falando sobre a grandeza. E ele falando sobre a grandeza, ele usou a criação. Então, ele trouxe dados, ele mostrou como, por exemplo, as coisas que Deus criou, como o sol, que a gente vê de longe, um brilho assim, como ele é grandioso, como uma estrela que a gente olha que bonitinha, estrelinha. E quando a gente para ver, para tentar imaginar, ver que, na verdade, a estrelinha que a gente vê de longe não é essa coisa pequenininha, fofinha. Não, ela é tremenda. É assustadoramente grande. Maior do que o planeta Terra. É algo que é grandioso. Então, se a criação ela já é estrondosa, grandiosa, e muitas vezes parece ser até incompreensível para nós, imagine, então, quem criou essas coisas. Então, se a criação é grande, imagine quem criou, como Deus ele é grande. E é por isso que eu estou falando desse atributo, porque uma coisa leva a outra. Deus é grande, por isso Deus ele é eterno. Não se pode compreender. É como eu falei, é importante a gente aprender aqui acerca do ser de Deus para que nós possamos nos relacionar. Como que a gente vai se relacionar com quem a gente não conhece? Nos nossos relacionamentos humanos são assim, a gente não tem intimidade com quem a gente não conhece. Então, é importante. Mas só que nós vamos conhecer aquilo que Deus, ele quer que nós conheçamos. Mas compreender totalmente, nós não vamos conseguir. Porque nós estamos falando de um Deus que é completamente grandioso. Então, um homem, falando sobre isso ainda, um homem, eu e você, nós não somos agora, neste exato momento, o que nós éramos de dia, hoje mais cedo, o que nós fomos pela manhã. Alguma coisa mudou, alguma coisa acaba, os minutos, as horas se passaram. Alguma coisa nova é acrescentada, o dia de amanhã vai ser acrescentado alguma outra coisa. Se não for alguma coisa, vai ser de tempo. O tempo está passando para nós. Né? Então, cada dia traz uma mudança na minha e na sua vida. A sua substância e as circunstâncias, elas mudam para nós o tempo inteiro. Porém, Deus, ele é um ser inteiro, imutável, não muda, sem qualquer sombra de variação, de mudança. Nós estamos falando de um Deus imutável. Deus é sempre o mesmo. Nada pode mudar a circunstância, passar os anos. Nada é acrescentado a ele em relação ao que ele era antes. O que muda para nós, para Deus, não muda. E é por isso que a doutrina da eternidade está estreitamente ligada à imutabilidade e à independência de Deus. Quando nós falamos de um Deus que é eterno, logo nós falamos de um Deus que é imutável, que não muda, que não tem qualquer sombra de variação, de um Deus também que é independente. Outro ponto, eu falei sobre a eternidade, eu quero falar agora sobre a imensidão. A imensidão assinala o fato de que Deus, ele transcende a todo o espaço, sem ficar sujeito às limitações do mesmo. Um teólogo chamado Rudge,
não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele explica o seguinte, que a imensidão de Deus é o termo usado para expressar que Deus é infinito em relação ao espaço. Então, veja, nós aprendemos que a criação ela é grande, que o espaço é grandioso, é muito, é muito. E Deus, ele é um Deus que ele enche o céu e a terra, mas o céu e a terra não pode contê-lo. Porque ele está além, muito além e acima deles. A essência de Deus não se confunde com a da criação. Como a luz do sol, ela está presente no ar, por exemplo, e se mistura com ele. Não é assim com Deus. Deus, ele está presente na criação, em todas as coisas, mas ele é totalmente independente das mesmas. Não se mistura. Em Isaías, no capítulo 66, verso 1 e 2, está escrito assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Até aqui. Então, veja que aqui, o profeta, ele mostra a imensidão de Deus. Deus também aqui é mostrado como um ser que possui forma humana, formas humanas. Para quê? Por que essa linguagem? Porque Deus se mostra assim, para que nós possamos entender. Então, ele fala de um modo que fique acessível ao nosso entendimento. Então, é por isso que é dito que ele tem a sua cabeça nos céus e os seus pés na terra, para mostrar para nós, para que a gente possa entender pelo menos um pouquinho o quanto ele é imenso e que o espaço físico do universo não pode contê-lo. O universo que nós vimos que é imenso não pode conter Deus, porque mesmo a criação, o universo sendo imenso, é pequeno demais para Deus. É pequeno demais para Deus. Então, se o universo fosse milhões de vezes maior, ainda maior do que aquilo, daqui aqueles dados que a gente ainda viu um pouco, ainda que ele fosse milhões de vezes maior, ele ainda seria pequeno demais para Deus, porque ele está além e muito acima dos céus, muito além e muito acima da terra, do mar, de toda a criação. E tudo isso que a gente viu, que é imenso, que é grande, veio das mãos dele. Foi ele quem criou, foi ele que fez. E é por isso que ele é maior do que a sua própria criação. E é interessante que o Novo Testamento também tem o mesmo conceito da imensidão de Deus ao interpretar a passagem do Antigo Testamento. Lá em Atos, no capítulo 7, no verso 48 a 50, eles citam essa passagem de Isaías que eu acabei de ler. Está escrito lá em Atos: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu, aí eles vão lá e cita Isaías 66. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Então, veja, eles citam as próprias escrituras para falar da imensidão de Deus. E agora, sabendo disso, eu quero trazer algumas aplicações para nós. É importante perceber o quanto estão interligados e relacionados entre si os atributos
incomunicáveis de Deus, que, como eu falei no início, são aquelas perfeições, a essência que só Deus possui, aquilo que só Deus possui. Deus é eterno, porque ele tem vida em si mesmo, como está escrito em Jó, capítulo 5, verso 26. E se ele não tivesse vida em si mesmo, ele não seria eterno. Ele é o sol que dá a luz a todas as criaturas, e ele é luz em si mesmo. Nós recebemos luz, a criação recebe, mas Deus, ele não recebe. Deus é quem dá, porque ele é luz em si mesmo. Segunda coisa, se Deus não fosse eterno em sua natureza, ele não poderia ser perfeito. Como está em Jó 11, no verso 7. A duração finita é inconsistente com a perfeição infinita. Tudo que é temporal tem a tendência de não ser perfeito. Porque passa, porque acaba, porque muda. As circunstâncias são outras, por causa das limitações. Mas com Deus não é assim. Por ele ser eterno, portanto, ele é perfeito. E se Deus não fosse eterno, ele seria uma pessoa compreensível. E como eu falei, Deus, ele é incompreensível. Não é possível compreender em sua totalidade. E isso é por causa da sua eternidade. A ideia de eternidade, embora tenhamos ânsias, como eu falei, embora algumas coisas são ditas, são explicadas para que a gente possa, de alguma maneira, tentar entender. Outras, na sua maioria, na sua totalidade, fogem da nossa capacidade de compreensão. Portanto, a incompreensibilidade de Deus decorre dele ser um Deus eterno e da sua independência. Outra coisa, se Deus ele não fosse eterno, ele, portanto, não seria onipotente, todo poderoso. Essas duas coisas estão ligadas uma com a outra. Então, por Deus ser eterno, por Deus ser infinito, ele é perfeito. Ele não é compreensível e ele é onipotente, todo poderoso e também é imutável. Segunda aplicação que eu quero trazer aqui também com esse ensino sobre o atributo de Deus é que nós devemos aprender sobre a importância de o Deus eterno ser o nosso refúgio de geração em geração, como está escrito no texto que eu trouxe aqui de Salmos 90, no verso 10. A palavra fala que Deus é o nosso refúgio de geração em geração. É muito importante a gente trazer isso, a nossa consciência e guardar isso no nosso coração. Talvez fizesse mais sentido isso no tempo de Moisés, por exemplo, quando os cristãos não tinham uma morada fixa, por exemplo. Eles viviam no deserto, eles esperavam por uma terra que foi prometida a eles. Hoje, no tempo que nós vivemos, na nossa sociedade atual, no homem contemporâneo, nós perdemos a noção de Deus ele ser o nosso refúgio. No entanto, a despeito de todas as facilidades que nós dispomos hoje, do desenvolvimento da tecnologia, que cada vez vem avançando cada vez mais, do mundo ele ir avançando cada vez mais, a fragilidade dos seres humanos, elas não vão mudar. Pode vir a tecnologia que for, pode vir o que for, a fragilidade dos seres humanos é as mesmas. E as suas necessidades básicas não mudaram e não vão mudar. Por quê? Porque a constituição deles ainda é a mesma. A constituição dos seres humanos é a mesma e não vai mudar. Eles possuem uma estabilidade, os seres humanos, nós
Nós possuímos uma estabilidade que é apenas de aparência e não é real. Não é real. Somos de aparência. Esses seres humanos que, às vezes, nós seres humanos, temos a tendência de querermos ser independentes, sabe? Mas nós não somos. Independentes é só Deus. Nós somos seres completamente dependentes. Dependentes de Deus, dependente de outro ser humano. Embora nós queremos viver de aparência, mostrando que nós somos independentes, não precisamos de nada, de ninguém, isso é uma grande mentira. Então Deus sempre será, era e ainda é, e sempre será o refúgio daqueles que creem nele, do seu povo, dos cristãos, de geração em geração, porque ele não muda e não precisa de nada, pois existe para sempre. Então é um conforto, irmãos, nós sabermos disso, saber que Deus ele é eterno e que ele não muda. É um conforto para nós, porque pensa só comigo, a gente depender de uma pessoa que tem a mesma força que a nossa. Meu Deus do céu, se eu tivesse que depender de alguém que tem a mesma capacidade, força que a minha, eu estava lascada. Eu estaria lascada. Imagine uma mãe depender do seu filho pequeno. É possível? Imagine um homem, um marido, depender da força física da sua esposa. Não é possível, nós sempre dependemos de alguém, nós precisamos depender de alguém que é superior a nós. E Deus, ele é um Deus que é superior, então saber, conhecer a Deus, traz conforto, traz alívio. É um alívio saber quem Deus é. Ele não é como eu e você. Ufa! Glória a Deus por isso. Terceira coisa, quanto melhor for a nossa noção de eternidade de Deus, melhor nós enfrentaremos as tempestades que possam vir sobre nós. Quando nós estivermos passando por provações, nós devemos nos lembrar que elas são temporais, elas passam, elas não duram para sempre. As circunstâncias, como eu falei, elas mudam e também não duram para sempre. Elas são momentâneas comparadas com a eternidade de Deus. E quarta e última aplicação para nós. Nós devemos considerar a eternidade de Deus para pôr um fim na nossa arrogância. Salmos 90 ainda, versos 5 e 6 está escrito: como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina, brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Olha o que a palavra diz sobre nós, seres humanos. Deus arrasta os homens como uma correnteza. Somos breves como sono, como eu falei no início, como um piscar de olhos, quando a gente fecha os olhos para dormir, logo abre os olhos para acordar de novo. São breves como sono, são como a relva, sabe? Que vem ao amanhecer, ela germina, ela brota, mas à tarde já murcha e seca. No verso 10 ainda, dos Salmos 90, está escrito: os anos de nossa vida chegam a uns 70 anos, ou a uns 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Veja como Deus, ele fala o tempo inteiro da brevidade da nossa vida, da nossa fraqueza. Então, saber que Deus não é como nós põe um fim na nossa arrogância. Em Tiago, capítulo 4, no verso 14, está escrito: vocês sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina,
que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, evapora, some. Nós não temos controle de nós. Não temos controle das nossas vidas e nem sabemos o que será de nós amanhã. Nós somos como a neblina que desaparece rapidamente. Mas Deus não. Amanhã pode ser que nós não acordemos, mas Deus, ele continuará sendo Deus. Continuará sendo eterno. O orgulho humano sempre será quebrado pela apreensão da eternidade que pertence somente ao Deus único e verdadeiro. Amém. Essa é a mensagem, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Essa série de exposição dos atributos de Deus, muito tem edificado, viu? Louvado seja Deus. Irmã Lourdes. Oi. Por gentileza, minha irmã, faça essa última oração de agradecimento. Amém. Senhor Deus Pai, no nome do Senhor amado Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos, Senhor. Nessa noite de quinta-feira, obrigada a Deus querido pela presença de cada um dos meus irmãos aqui. Obrigada pela palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito através da vida da irmã Jaqueline, do irmão Guilherme, do irmão José, que tem sido canal de bênção na vida de cada um de nós, através da palavra do Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor nessa noite por tudo, exatamente por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós, por cada um de nós, nos conceda uma boa noite. Obrigada pelo dia que o Senhor nos ajudou a vencer e que o Senhor continue conosco, Senhor, no nosso barco, guardando as nossas vidas, guardando a vida de cada um dos meus irmãos aqui presente e concedendo um dia de paz na presença do Senhor. Agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, queria fazer só um pequeno comentário, né? Como a nossa irmã Jaqueline falou que para a gente pegar intimidade e assim, se aproximar mais de uma pessoa, a gente vai conhecendo. Quanto mais a gente vai conhecendo, assim, a gente vai tendo intimidade e vai se aproximando. Nosso irmão Guilherme, nossa irmã Jaqueline tem trazido essas exposições, nós estamos conhecendo cada vez mais esse nosso Deus, esse grandioso Deus, e isso é muito bom. Porém, devemos buscar também a intimidade. Escolhe um canto da sua casa, o quarto, fecha a porta, ó, joelhinho no chão, busca ele em oração. E aí, tudo isso que está sendo exposto aqui para nós, o Espírito Santo vai colocar no seu coração e vai te dar o sentido. Porque senão vai ficar apenas uma palestra para alguns. Para aqueles que ainda não fez sentido, dobra o seu joelho e peça ao Espírito Santo para que tudo que foi dito aqui nas reuniões possa fazer sentido para você. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem. Um bom descanso a todos. Deus abençoe. Amém.